Sejam todos bem-vindos ao canal. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o motivo de Schopenhauer ser, digamos, misógino. Ele tem opiniões negativas sobre as mulheres. Schopenhauer é insultado por suas opiniões sobre as mulheres. Suas opiniões estão escritas em seus estudos sobre o pessimismo, que é um ensaio sobre as mulheres. O conhecimento do pessimismo é considerado superior ao otimismo, pois permite que a gente possa viver melhor a nossa vida e também porque é uma descrição mais precisa da realidade. Um otimista ficará desapontado porque é óbvio que o universo é totalmente indiferente aos desejos ou necessidades da humanidade. O pessimismo explica as nossas circunstâncias humanas e nos prepara para as vicissitudes da vida que são certas. No seu ensaio sobre as mulheres, Schopenhauer escreve como um ser humano do sexo masculino tem motivos para ser pessimista em relação a pessoas do sexo oposto, as mulheres. Porque as mulheres, assim como os homens, têm os seus próprios interesses a enfrentar. E esses interesses podem, durante algum tempo, coincidir com os de um homem, mas ambos mudarão seus interesses à medida que as circunstâncias mudarem. O que ele escreve sobre as mulheres é de fato um insulto para a maioria delas, mas o insulto não é idêntico ao erro. Existem muitos comportamentos e atributos dos homens que, quando escritos, seriam insultuosos, mas não errados. Schopenhauer foi o filósofo que escreveu sobre a imensa importância do sexo em todos os empreendimentos humanos e foi muito copiado por Freud. Muitas canções românticas são tão pessimistas quanto Schopenhauer e podem ser as mais agradáveis e confortantes. As opiniões de Schopenhauer são datadas, ou seja, elas são um pouco ultrapassadas. São um pessimismo honesto e bem informado que nos prepara para as vicissitudes da vida. Pouco podemos fazer sobre esse ciclo de dor que é a vida. O show de horrores darwiniano é a descrição de muitos. Conhecimento e compreensão podem nos dar força para perseverar, para fazer que nós não pensemos em querer tirar a nossa própria vida. Existem motivos para que Schopenhauer pensasse assim, e um deles, que foi o que mais afetou, que fez ele realmente pensar assim, foi por causa da mãe dele, pois elas são. A mãe dele com ele não era muito boa, era péssimo. Quando o pai dele se suicidou, ele e sua mãe se mudaram para Weimar, onde conseguiu reunir um círculo literário que estavam Goethe, Wieland, os dois Telegram, Tieck. Acolheu em sua casa Friedrich Müller von Gerstenbeck, eu acho assim que se fala. Quando foi visitá-la, o jovem Schopenhauer ficou perturbado, a ponto de ficar com ciúme, com rancor, ódio e irritado. Porém, a mãe dele preferiu não desistir das suas conquistas amorosas, dedicadas ao amante, ao invés de ter que reservar amor aos filhos. Além de Schopenhauer, Adele.
Ela estava cansada do papel de mãe. Precisava ser uma mulher independente. Como foi por ela, abandonado o filho, passou a odiar a situação, a mãe, as mulheres, o mundo, e foi embora de casa. Possivelmente, a contenda estabelecida entre mãe e filho tenha dado origem à exacerbada misoginia, a imagem da mulher na obra do filósofo, mesmo que fundada em bases metafísicas. A biografia de Schopenhauer ilustra bem isso, as suas convicções singulares sobre isso, do tipo, conheça as mulheres, que foi um desabafo dele feito ao Adam Ludwig von Doss, que era o seu discípulo quando ele já estava velho. E sem precisar ocultar a sua atitude sobre o sexo frágil, diz assim para atacar as mulheres, a mãe e a vida, como um todo. Considero não ele, mas os outros. O matrimônio apenas um instituto assistencial. Meu próprio pai, enfermo e muito fraco, ficou preso ao leito, doente, e teria ficado abandonado se um velho criado não tivesse cuidado dele, pelo assim chamado amor ao dever. A senhora, minha mãe, dava saraús, enquanto ele passava o tempo na solidão e divertia-se quando ele sofria dores terríveis. É esse o amor das mulheres. Mas temos que nos lembrar que o machismo já existia há séculos. Mas isso não significa que não existiram filósofos. Na verdade, existem desde a antiguidade. Apolônio, por exemplo, foi o primeiro a encontrar algo feito por uma filósofa. Mas infelizmente, a tradição do pensamento ocidental sempre tentou esquecer a mulher. Desde que Tales foi ridicularizado por uma criada trácia, até Wittgenstein e suas confusões com Marguerite, os filósofos contribuíram para esse ostracismo, tanto na teoria quanto na prática. Isso explica o fato de nenhum dos filósofos pré-socráticos ter se casado. O primeiro foi Sócrates, que se casou com Xantipa. Platão, na sua obra República, reivindicou a igualdade dos direitos para as mulheres e terminou por atribuir a mulher como inferior ao homem. Antístenes disse que se pudesse, fulminaria Afrodite com uma flecha. Por sua vez, Diógenes, para evitar uma desgraça sobre a mulher, aconselhava a prática do autoerotismo. Contudo, Aristóteles foi capaz de um matrimônio normal. Ele soube conciliar a vida contemplativa e a vida conjugal. Casou-se com Hítias e teve uma filha com ela. Quando ficou viúvo, casou-se de novo, dessa vez com Hérpiles, e tiveram Nicomaco. Foram dois relacionamentos felizes, mas seu exemplo não melhorou as relações entre os filósofos e as mulheres. Até Kant lutou contra todo o preconceito e toda autoridade, mas ele esqueceu de um detalhe, que era as mulheres, e acumulou
várias discriminações, ironias e impertinências sobre o sexo feminino, do tipo: as qualidades da mulher se chamam franquezas. O homem é fácil de ser indagado, já a mulher não revela seu segredo, embora dificilmente guarde os dos outros. Com o matrimônio, a mulher se torna livre e o homem perde a liberdade. E sobre a cultura feminina, as mulheres cultas usam os livros quase como um relógio, carregam para mostrar que têm, embora geralmente ele esteja parado ou não corresponda ao sol. Assim, um cara chamado Volpe garante: é o caso de pensar que em matéria de mulheres, o Kant tenha sido o modelo das maldades de Schopenhauer e de Nietzsche. E completa: é do conhecimento de todos que, com as mulheres e no amor, os grandes filósofos em geral não se saem bem. Se ainda por cima iniciam uma relação amorosa, incorrem em desventuras, arrumam incidentes graves e confusões. Por exemplo, Abelardo com Heloísa, Nietzsche com Lol, Weber com Elsa, Scheller com suas inúmeras amantes, Heidegger com Hannah, Wittgenstein com Marguerite. Nem chega a ser o caso de dar início à vergonhosa lista, equilibrada apenas em parte por alguns exempla in contrarium. O amor de Schelling por Caroline, o idílio de Comte e Clotilde, a simbiose de Simmel com Gertrude, o irresistível encontro de Bataille e Laure, que foram os que deram certo. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Vou ficando por aqui e até mais.